Deus possa abençoar a vida de cada um. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te oro para cada vida que está aqui com a gente, Senhor. Pai, que nesse momento a Tua presença possa invadir as nossas casas, que nós possamos sentir, Pai, a Tua presença, o Teu toque, que a Tua presença possa nos curar, que a Tua presença possa nos restaurar, e que nós possamos, Pai, ser abençoados através daquela que é a Tua palavra. Muito obrigado, Jesus, por cada vida que irá ouvir essas palavras. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 61, versículo 4, esse é o versículo base dessa série de mensagens, Dias Melhores Virão. A Bíblia diz: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Temos falado, que esse versículo ele tem um destino, um destinatário, e esse destinatário é você. Quando Deus diz eles reconstruirão as velhas ruínas, Ele está falando contigo. Deus tem uma missão para a tua vida. Deus tem um objetivo para você. Aquele de restaurar os antigos escombros, aquele de renovar as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. E talvez essa é a condição que nos rodeia. Nós olhando ao nosso redor, nós enxergamos devastação, nós enxergamos ruínas, nós enxergamos escombros. Mas é legal saber que Deus tem para nós um propósito e uma missão. Repito, já passamos por 2 mensagens dessa série. O primeiro domingo, ainda na igreja, nós falamos que o melhor tempo é agora. Falamos que o tempo da graça está manifestado no nosso meio. O tempo da salvação é hoje. Não precisamos esperar muito ou esperar um amanhã melhor, porque já hoje Deus age na nossa vida. Domingo passado, nós falamos a respeito de tempestade. E nós conversamos um pouquinho que toda tempestade passa. Não há tempestade que dure para sempre. Por quanto violenta ela seja, por quanto assustadora ela pareça, ela passa. Não há tempestade. Até o dilúvio, que veio para acabar com a humanidade, ele passou. Até o dilúvio, ele teve um início e um fim. E assim para as nossas vidas. Tudo tem um início. Os dias lindos e os dias maus. Mas é bom saber que esses dias também têm um fim. A mensagem de hoje tem um nome muito legal. Hoje nós vamos para confiarmos num bom Pai. Deus nessa noite quer se revelar a tua vida como um bom Pai. O salmista disse um dia: Ele me dirá: Tu és o meu Pai, ó meu Deus, a rocha que me salva. Antes ainda de Jesus nos apresentar o Deus de Israel como um Pai bondoso, um Pai presente, um Pai poderoso, o salmista já o reconhecia com esta característica. Sua bondade, gostaria de te dizer nessa noite, que ela está além da nossa compreensão, mas não além daquilo que podemos experimentar. Talvez você não consiga entender o amor e a bondade de Deus, mas mesmo assim, Deus tem um desejo que você possa experimentar essa bondade e esse amor. Nosso coração nos levará onde a nossa mente não consegue chegar. Talvez você se encontre numas trevas profundas e a tua mente não consegue enxergar nada de bom. Mas nessa noite, pelo teu coração, pelas tuas emoções, o Espírito Santo quer te levar ao lugar extraordinário. O texto que irá nos acompanhar como base nessa noite
está lá em Lucas, capítulo 11. Lucas 11, a Bíblia diz que certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. E tendo terminado, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos discípulos dele. E ele lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Quando penso sobre o título dessa série, Dias Melhores Virão, entendo que esses dias melhores estão totalmente relacionados ao quanto nós confiamos no nosso Pai que está no céu. Somente quando eu consigo confiar, descansar e me entregar, eu consigo experimentar e viver e comprovar aquilo que Deus tem para a minha vida. Somos pressionados, como nós vimos na semana passada, a achar muitas vezes que estamos sozinhos. E neste momento difícil que estamos passando, ou apenas nós como indivíduos, estamos passando por alguma luta. Mas eu quero te dizer nessa noite algo que talvez você já sabe, mas esqueceu. Você não está sozinho. Você tem um Pai bom e precisa confiar nessa noite totalmente nele, se você quer que os teus dias possam melhorar. Se você está colocando fé que dias melhores virão, você precisa confiar em um Deus que Ele quer te levar em outro nível. Não numa confiança religiosa, mas confiar na totalidade de sua paternidade para a sua vida. Isso que Deus deseja que você experimente nesse tempo. Uma paternidade. Não permita que nada e ninguém ofusque a imagem de Pai que Deus deve ter para você. Permita nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te ensine diariamente a confiar em Deus como um bom Pai. Porque Ele é o bom Pai. Dias melhores virão. Dias melhores já chegaram na tua vida, em nome de Jesus. Confiar que Deus é um bom Pai transforma a tua vida. Quando você confia em Deus como bom Pai, você consegue e começa a experimentar algumas coisas, das quais nessa noite nós vamos conversar. Primeira, você protege o seu coração de uma orfandade espiritual. O versículo que nós lemos ele disse: quando vocês orarem, diga: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O apóstolo João disse um dia: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Que coisa extraordinária nessa noite, você realizar que você é filho, e você é filha, e filha não de qualquer um, mas é filho do Todo-Poderoso. Deus quer que nós começamos e terminamos as nossas orações pensando nele. Quanto mais focados estivermos nas coisas lá do alto, mais inspirados nós seremos nas coisas aqui na terra. A oração que Jesus nos deixou começa com relacionamento. Jesus não começa dizendo e usando palavras difíceis, como "Oh Todo-Poderoso Senhor", "Oh Soberano Deus", "Oh Deus grande e tremendo". Não. Ele começa dizendo Pai. Ele começa se identificando. Ele começa se aproximando, tendo um carinho por esse Deus. Ele começa dizendo Pai. Muitas vezes nós criamos um abismo entre Deus e nós. Acreditamos que em Deus
Sabemos que Ele existe, mas não desfrutamos totalmente da sua paternidade. Achamos que Ele é um Deus devorador, achamos que Ele é um Deus tremendo, achamos que Ele é um Deus distante, mas Ele é Pai. Lembra daquela parábola do filho pródigo? Ou na verdade, mais do que do filho pródigo, aquela parábola eu acredito que deveria se chamar a parábola do pai amoroso. Porque o protagonista daquela parábola não é o filho, é o pai. Quem faz a diferença naquela parábola não é o filho, é o pai. A transformação do filho mais novo só foi possível através do arrependimento e por reafirmar a sua filiação. Ele disse, a Bíblia diz, caído em si, ele disse, na casa do meu pai. Ele tinha se afastado por um tempo, mas aquela lembrança, aquela recordação fez que a vida dele pudesse ser transformada de novo. Já o filho mais velho, apesar de ser correto, evidenciou na história o quanto se via apenas como um servo, expondo toda a sua orfandade. O nosso coração nessa noite precisa ser blindado de uma orfandade rebelde, como aquela do filho mais novo, mas também de uma orfandade religiosa, como aquela do filho mais velho. Para confiar, você precisa reconhecer quem Ele é. Ele é para nós os objetivos que colocamos, mas acima de tudo, Ele é Pai. Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é exaltado, Ele é bom, Ele é o todo-poderoso, Ele é o todo-onipresente, Ele é onisciente, mas Ele é teu Pai. Quando você reconhece e chama para si essa paternidade, as coisas começam a mudar na tua vida. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato participamos de todos os seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Que coisa boa, não é verdade? Quando eu entendo o que significa que Deus me adotou. E temos uma palavra extraordinária no encontro que fala sobre isso, sobre ser adotados por Deus. Eu tenho um propósito no coração nesses dias de gravar as palavras do encontro, de gravar uma série de mensagens com todas as ministrações. Eu vou esperar que sejam todas as prontas, para depois soltá-las e te desafiar a fazer uma imersão sozinho no encontro. A fazer, como que chama quando? Uma maratona. Igual às vezes nós maratonamos as séries, né, da Netflix. Eu vou gravar todas as palavras do encontro. Eu vou te pedir de maratonar elas, numa noite, num dia, para que num sábado, num domingo, para que você possa ser edificado. Mas nessa noite eu quero te perguntar: existe orfandade em seu coração? Permita nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo reverta isso. Faça igual aquele filho que estava afastado. Primeiro, arrependa-se. Busque a raiz desse sentimento. Por quê? Porque eu me sinto assim. E começa a deixar Deus cuidando e curando da tua vida. Intencionalmente, treine o seu coração de filho. Intencionalmente, declare com a tua voz: eu sou filho amado de Deus. Eu sou filha amada de Deus. Aumente a sua conexão com Deus. Aumente a sua conexão com a sua família biológica. Aumente a sua conexão com a sua igreja.
Aumente a sua conexão com seus líderes. Não abra mão da sua cobertura espiritual, porque é perigoso andar sozinho. É perigoso não ter um referencial. É perigoso não ter um pai que te cobre, que te abraça, que te protege, que te orienta. Saia de qualquer forma de zona de conforto e intencionalmente conecte-se a Deus. Conecte-se ao seu Pai, porque só assim dias melhores virão. Quando você confia em Deus como um bom Pai, você começa a experimentar a provisão dele em todas as circunstâncias. Os versículos que nós lemos continuam dizendo: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Cotidiano, essa palavra nesse contexto significa que o pão não é suficiente para cada dia, mas ele precisa ser renovado. Ele precisa a cada dia ter uma dose fresca, uma dose nova. Todo dia nós precisamos ir a esta fonte para que nós possamos ter aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada nos falta aos que os temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, nada tem falta. Que você possa nessa noite experimentar que Deus tem para você algo de muito além daquilo que você já recebeu. Deus tem para você novidade. Todo pai cuida dos seus filhos. Talvez isso não soe igual para todas as pessoas, tendo em vista que cada um de nós teve uma experiência diferente com um pai biológico. Mas quando nós falamos com um pai celestial, quando nós falamos com o Pai de todos os pais, e aí é bom lembrar que Ele é um Pai bom. Ele é um Pai que tem para nós algo de extraordinário, um pão diário, um pão cotidiano para a nossa vida. Tem um detalhe nesse texto. A palavra, repito, cotidiano significa dia a dia. Deus não quer cuidar de você em algumas situações. Ele vai cuidar de você todos os dias da tua vida, se você o deixar fazer isso. Todos os minutos, todos os segundos, Ele está cuidando de tudo. Nunca duvide das intenções de Deus. Como nós na semana passada vimos, todos podemos passar por lutas em nossas vidas. Isso não significa ausência do bom Pai. Ele sempre estará presente em todas as lutas, em todos os momentos. Ele quer nos ensinar algo de precioso. Vamos desfrutar do seu cuidado, vamos desfrutar do seu amor e nada irá nos faltar. Quando você confia em Deus como um bom Pai, você renova a capacidade de amar e perdoar. O que tem a ver isso? Por que eu preciso amar e por que eu preciso perdoar? Porque a Bíblia diz: Pai, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos o que nos devem. Isso nessa noite é algo talvez difícil de engolir, mas essa é a solução para a tua vida. Jesus disse um dia: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de você. Talvez você diz: eu não consigo perdoar, eu não sou Deus. Não há desculpa para aqueles que estão em Deus. Porque Jesus disse: seja perfeito como perfeito é o seu Pai. A pressão que estamos passando pode muitas vezes endurecer o nosso coração. As provações, as lutas, a vida, muitas vezes pode nos endurecer. Mas em Jesus, você ama e perdoa 24 vezes 7.
Em Jesus você ama e perdoa a todos os instantes, a todos os momentos. Amar e perdoar exalta a vida dos verdadeiros discípulos de Cristo. Amar e perdoar nos faz mais semelhante ao nosso Pai. Amar e perdoar nos faz mais parecidos com aquele que nos adotou, com aquele que quer derramar em nós algo de tremendo. Não permita que Satanás destrua os seus relacionamentos. Troque a discórdia, troque os conflitos destrutivos, troque as rivalidades, troque a violência, as irritações por conexão, qualquer coisa. Troque. Seja paciente, seja compreensivo, seja um discípulo de Jesus. Deixa eu te falar algo, a sua família é o seu time. O exército composto por pessoas tão especiais, que carrega beleza que não pode ser nomeada do céu. Juntos vocês vão ser conduzidos por Deus para dias melhores. Mas hoje nós temos uma filosofia humana e carnal, que se não estamos felizes, precisamos abandonar todos os nossos relacionamentos, que se não estamos felizes, precisamos partir para outra. Mas não é para isso que Deus nos chama. Deus nos chama para perdoar, para amar, para sermos perfeitos. Mesmo diante das pressões, use a honra para ativar o melhor das pessoas em sua volta. O pior dessa pandemia será o seu contágio nos nossos relacionamentos, trazendo danos que podem ser irreparáveis. Lá na China, onde tudo começou, os índices dos divórcios durante essa pandemia aumentou de maneira sem noção, porque os relacionamentos não conseguiram se manter saudáveis. Isso talvez é o estrago maior que está fazendo essa pandemia. Destruindo relacionamentos, afastando as pessoas que deveriam estar mais próximas. Cuide da sua saúde, sim, mas cuidado com a saúde dos relacionamentos. Há recursos inesgotáveis do céu, pela ação do Espírito Santo, para você continuar com o seu coração leve e pronto para abençoar pessoas que estão na tua vida. Até a mais difícil deve ser honrada de alguma forma. Jesus disse: olha, Pai, nós perdoamos por quê? Porque o Senhor nos perdoa. Talvez você diz: olha, tantas vezes erraram comigo, mas quantas vezes eu errei com Deus? Quantas vezes eu erro com Ele e Ele me perdoa. Ele aceita de andar comigo mais um passo, e não uma, não duas, não 10, não 1000, mas todas as vezes, porque isso significa amar de verdade. Repito, a filosofia diária, a filosofia moderna, de que nós precisamos ser felizes, custe o que custar. Mas Deus não nos chama a ser felizes, Deus nos chama a obedecer. E na obediência nós seremos felizes. Olha como que é. Tinha um número de visualizações bem maior. Falando e apertando um pouquinho, as pessoas caem fora. Ninguém gosta de ouvir falar de sacrifício, de amor e de se doar. Nós queremos receber e sermos abençoados. O perdão não é apenas uma ideia. Se você quer desfrutar de dias melhores em sua vida, ele deve ser uma decisão corajosa e constante. Uma das belezas dessa vida é ver como os nossos filhos se parecem conosco em vários níveis, fisicamente, emocionalmente. Olha, e até nas coisas que você não gostaria que eles se parecessem com vocês.
A Teresa sempre fala que eu e o Gabriel nos pegamos sempre porque a gente se parece demais. Temos os mesmos defeitos. Como que é a vida, não é? Quando nós temos convivência de pai e filho, nós nos tornamos parecidos. Mas, da mesma forma, quando eu entendo que sou filho de Deus, eu preciso me parecer com Ele. Eu preciso ter um novo DNA espiritual, porque a Bíblia me trata como filho. Temos em Cristo uma nova identidade. Precisamos caminhar nesse tempo, nessa nova identidade. Não tem como voltar. Decida se libertar das mágoas do passado através do DNA do seu Pai. Diga: Senhor, assim como o Senhor é capaz de perdoar, me ajuda também. Assim como o Senhor é capaz de amar, me ensina também. Quando permitimos que o mal nos controle, praticamos coisas monstruosas e vergonhosas. Quando permitimos que o Espírito Santo tome o controle, podemos amar até o sacrifício, além das nossas capacidades. Tudo depende de quem e com quem eu me pareço. Quando eu falo que tenho o DNA do meu bom Pai, estou dizendo que isso, em algum nível, foi passado para mim. Eu preciso desenvolver aquilo que está na minha vida. Não adianta dizer: o meu coração é mau. Para. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Viva aquilo que Deus tem para a tua vida. Se em algum nível você ainda não está conseguindo acessar o teu futuro por conta de correntes que te prendem ao passado ou por falta de perdão, é porque ainda você precisa de uma mutação do teu DNA espiritual. Diga nessa noite: Jesus, eu quero mudar. Jesus, eu quero me parecer contigo. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim também o Senhor tem compaixão de quem os temem. Quando eu temo o Senhor, Ele tem compaixão da minha vida, Ele me ajuda a mudar. O Senhor é o bom refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que neles confiam, diz o salmista. Se achegue a Ele nessa noite e diga: Senhor, muda a minha vida. Hoje, em nome de Jesus, decida confiar no bom Pai, descansar em sua sombra e desfrutar da sua paternidade. A única forma de você começar o relacionamento de filho com esse bom Pai é recebendo ou fazendo valer a decisão de ter recebido Jesus Cristo no seu coração como seu Senhor e seu Salvador. Lembra o que João falou? Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você é filho de Deus. Faça valer a tua paternidade. Chegamos ao fim de mais uma ministração de domingo. Semana que vem nós iremos encerrar essa série de mensagens com a última palavra. Mas eu gostaria que você focasse sobre aquela que é de hoje. Dizendo: Senhor, eu quero me parecer contigo, porque Tu és meu Pai. Senhor, eu quero me parecer contigo, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor tem para mim coisas tremendas. Feche os seus olhos, porque eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que nesse momento estou ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa derramar das tuas bênçãos, que o Senhor possa derramar do teu poder e que nós possamos sentir, Pai, o Senhor transformando o nosso coração,
de pessoas totalmente desconectadas, como aqueles dois filhos da parábola, a pessoas que passam a ter o relacionamento íntimo, próximo e desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nós. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém.